câncer de mama é o câncer mais frequente nas mulheres. No programa Papo Médico de hoje, a doutora Luciana Gandra, mastologista, irá abordar esse tema e esclarecer inúmeras dúvidas sobre esse assunto muito importante. O programa Papo Médico começa agora. No mês da mulher nós vamos tocar um assunto muito importante, o câncer de mama, que é o câncer que mais acomete as mulheres. Luciana, muito obrigado pela presença hoje aqui no programa Papo Médico. Obrigada pelo convite para falar de um assunto que eu gosto. Luciana, quais são as possíveis causas do câncer de mama? Bom, nós temos atualmente o conhecimento de que em torno de 15% dos casos de câncer de mama são hereditários. Então, é aquela mulher que tem uma mutação genética que causa o câncer de mama. Talvez isso daqui para frente aumente até um pouco mais, porque nós temos investigado muito mais a presença de mutações genéticas em algumas famílias, em algumas mulheres que têm bastante antecedente familiar. Então, existe essa causa hereditária, que é uma causa bem determinada. Você vê a mutação e sabe que é a causa hereditária. As outras causas da maioria dos casos de câncer de mama, nós não sabemos exatamente. Existe o fator que é uma influência hormonal estendida durante a vida da mulher. Então, a mulher que teve uma menarca precoce, uma menopausa tardia, que não teve nenhuma gestação, então ficou sendo submetida ao estímulo estrogênico durante bastante tempo da vida, né? Mulheres que consomem bebida alcoólica em excesso têm um risco um pouco aumentado. Mulheres que fazem reposição hormonal por muitos anos, mais de 5 anos, podem ter um discreto aumento no risco. Então, são causas multifatoriais e, na maioria das vezes, nós não conseguimos determinar exatamente qual foi a causa específica para aquela pessoa. Agora, a gente estava conversando antes da entrevista sobre a importância do autoexame, que isso, na verdade, veio sendo esquecido ao longo dos anos. Sim. Né? Uhum. Qual é importante? É importante mesmo o autoexame das mamas? Olha, em termos individuais, quando eu falo em prevenção do câncer de mama, se eu falo para a minha paciente que está no meu consultório, eu vou falar para ela que a mamografia anual é a melhor arma que nós temos para detecção precoce do câncer de mama. Quando eu falo em termos populacionais, de grandes populações, para fazer o rastreamento geral, o autoexame fica bastante importante, principalmente num país como o nosso. Nós temos um programa de screening mamográfico muito deficiente. Nós não fazemos o rastreamento adequado, o rastreamento ele não é organizado, né? Então, nós temos muitos problemas com o rastreamento mamográfico. E numa população dessa, é importante que a mulher conheça a sua mama, que ela tome um pouco de responsabilidade pelas próprias mamas. Então, o autoexame deve ser incentivado, deve ser ensinado para essa população como uma maneira dela conseguir fazer uma detecção precoce, mesmo que seja um nódulinho de 2 centímetros, esse nódulo tem uma chance de cura altíssima. Então, eu acredito que ele deva ser retomado, sabe, esse incentivo ao autoexame. Existe alguma técnica específica? Antigamente existiam formas de você fazer o autoexame, mas hoje em dia não. Hoje em dia é preconizado que a mulher veja como ela se sente mais à vontade, né? Então, ela pode ter o costume de fazer isso durante o banho, enquanto ela está se ensaboando. Ela pode passar um hidratante, aproveitar que ela está passando aquele hidratante e dar uma checada como que está a superfície da glândula mamária dela. Agora, o importante é que isso seja feito logo depois da menstruação, então mais ou menos no 10º dia do período menstrual, que é a época em que as mamas estão menos inchadas, onde tem menos, a chance menor de aparecerem cistos ou aparecerem aquelas placas de tecido fibroglandular, né? Se a mulher não menstrua, por exemplo, as mulheres pós-menopausadas, ela escolhe um dia do mês e ela faz aquele exame mensal para que ela tenha noção de como é a mama dela. E se um dia ela achar alguma coisa diferente, procurar um médico. Agora, isso não exclui a necessidade dela fazer a mamografia anual, tá? Isso é importante. A partir de qual idade a mamografia, Luciana? A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que a mamografia seja feita a partir dos 40 anos, anualmente,
sem uma idade limite para que ela seja finalizada. Então, enquanto a mulher tiver uma boa qualidade de vida e uma expectativa de vida em torno de 10 anos, ela deve ser feita. Então, a mulher de 70, 80 anos que tenha boa saúde, que consiga ir até o mamógrafo, a gente tem que manter o rastreamento. Já o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, tem uma recomendação de que a mamografia deve ser feita a partir dos 50 anos, bianual, até os 69. Mas essa é uma recomendação populacional, ela segue o modelo europeu. Tá? Lembrando que o diagnóstico sempre é confirmado não apenas com uma mamografia, né? A partir do momento que você viu uma mamografia positiva, o que você indica para os seus pacientes? Bom, quando nós temos uma imagem mamográfica suspeita, geralmente essa imagem precisa ser submetida a um anátomo patológico. Nós precisamos de alguma forma pesquisar esse nódulo, seja por ultrassom, seja por estereotaxia. Existem algumas maneiras da gente fazer essa biópsia, mas sempre é necessário retirar um fragmento do nódulo para que ele seja analisado histopatologicamente, para que eu saiba que aquilo é um câncer ou um fibroadenoma ou uma adenose. Então eu preciso saber exatamente do que se trata. E mesmo dentro dos cânceres, qual o tipo histológico? Sim, né? Isso é muito rico, que nós saibamos qual o tipo histológico, qual é a agressividade dele, quais são os tipos de tratamento que ele vai responder melhor. Então eu consigo muitas informações com uma biópsia antes de começar o tratamento cirúrgico. Você vai interromper um pouquinho a entrevista e voltamos no próximo bloco com um pouquinho mais sobre câncer de mama no programa Papo Médico. Nessas 3 histórias, o final feliz só foi possível graças à ajuda de pessoas como você. Com o seu apoio, o GEPASSE ajuda crianças com câncer a nascer de novo. Ajude. Ligue. Doar órgãos é doar vida. Doe-se para essa causa. Avise sua família sobre o seu desejo de ser um doador. Voltando com o programa Papo Médico de hoje com a doutora Luciana Gandra, mastologista, falando sobre câncer de mama. Luciana, vamos falar agora um pouquinho sobre os tratamentos. Quais são as possibilidades de tratamento do câncer de mama? Bem, hoje em dia nós temos inúmeras possibilidades de tratamento para o câncer de mama. Conseguimos obter ótimos resultados, conseguimos obter chances de cura a longo prazo, em 5, 10 anos, em torno de 90% para tumores iniciais. Então isso é muita coisa. Tanto que é a primeira coisa que eu falo para minha paciente, que principalmente quando ela tem um tumor inicial, a chance de cura é muito alta, né? Temos algumas estratégias principais, que é a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia e a hormonioterapia, né? Muitas vezes nós começamos pela quimioterapia, então alguns tipos de tumor respondem muito bem à quimio. Então nós iniciamos com a quimioterapia para obter uma diminuição daquele tumor e de repente conseguir fazer uma cirurgia conservadora. Legal. Né? E para tumores muito iniciais a gente já começa com a cirurgia, inclusive para obter mais dados sobre aquele tumor, a fim de que eu possa individualizar o tratamento para aquela paciente, para aquele tipo de câncer. Então, esses são basicamente as formas de tratamento que nós temos. E cada paciente merece um tratamento individualizado, porque cada tumor pode ser um pouquinho diferente de alguém que ela conheça. Muitas vezes ela fala, mas a minha amiga começou com a quimio, por que eu vou começar com a cirurgia? Então, não é que o caso dela seja melhor ou pior, elas têm essa tendência a se comparar. Não, é que cada mulher merece um tipo de tratamento específico, porque cada mulher tem uma mama diferente,
Tem mulheres que têm mamas maiores, que permitem uma cirurgia grande para tirar um tumor volumoso. Mulheres com mamas menores, às vezes a gente tenta diminuir esse tumor para conseguir uma cirurgia conservadora. Então isso é muito individualizado hoje em dia. E não necessariamente também a mulher vai fazer uma cirurgia grande sempre, né, Luciana? Não, acho que o maior medo é realmente essa deformidade ocasionada nas mamas, né? Sim, a mutilação é um medo que as mulheres têm e atualmente nós temos muitas possibilidades cirúrgicas. A reconstrução mamária é uma forma de minimizar essa mutilação que a gente causa na mulher, né? Então nós temos resultados estéticos excelentes atualmente com a reconstrução mamária. Muitas das vezes realizada até no mesmo tempo da cirurgia para retirada do tumor, o paciente já é submetido a uma reconstrução, né? Sempre que possível nós procuramos fazer com o limão uma limonada, porque às vezes a paciente até é descontente com as mamas que ela tem e ela chega com um tumor e tal, e daí eu falo, então vamos fazer assim, vamos aproveitar e levantar a mama, vamos simetrizar a mama contralateral, e ela sai com resultado estético muito melhor do que ela jamais imaginou. Então isso sempre que possível a gente tenta aliar o tratamento oncológico um bom resultado estético para que a mulher fique feliz, né? Agora tivemos um caso na mídia da Angelina Jolie, né, que fez aquela cirurgia, mastectomia profilática. Sim. E grande parte da população entrou um pouco em desespero, né? Sim. Você deve ter recebido muitas pacientes procurando isso no seu consultório. Muitas. Quando está indicada a mastectomia profilática? Bem, a mastectomia profilática é aquela mastectomia realizada em uma mulher que nunca teve câncer de mama, certo? Então vamos começar por aí. Muitas mulheres que têm câncer de mama, elas já querem tirar as duas, etc., mas daí é uma outra conversa, tá? A mulher que nunca teve câncer de mama, ela tem que ter um risco muito alto para que nós, mastologistas, façamos um procedimento desse, porque é um procedimento altamente invasor, ele é mutilante, ele vai tirar a sensibilidade da mulher, vai tirar a possibilidade dela amamentar. Então nós temos que pesar tudo isso e pesar também o risco dela ter câncer de mama um dia. Quando esse risco for muito alto, realmente existe o benefício da cirurgia. Geralmente nós fazemos essa cirurgia em mulheres que têm mutação genética para câncer de mama, né? Então isso é um risco muito aumentado. A Angelina Jolie tinha mutação em BRCA1 e BRCA2, que são os dois genes principais que carregam a mutação que predispõe ao câncer de mama. Então ela realizou a retirada das duas mamas e dos ovários também, né? Porque essa síndrome é uma síndrome hereditária mama-ovário, aumenta o risco para os dois, tá? Então nesse tipo de paciente, onde ela tem em torno de 50% a 80% de risco de desenvolver um câncer durante a vida, aí sim se justifica você retirar as mamas, tá? Agora, o que você pode deixar de recado para o pessoal lá de casa em termos de prevenção do câncer de mama, Luciana? Tá. Atividade física, mas é uma atividade física intensa, pelo menos 3 vezes por semana, uma boa alimentação e, logicamente, daí fazer os exames que são preconizados, etc. Mas a gente não pode esquecer do dia a dia, que é o lugar mais importante para você fazer a prevenção. É na hora de você comer, na hora de você se exercitar e os seus hábitos diários, né? Luciana, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, prazer foi meu de estar aqui com você. Tá? Para vocês aí de casa, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa Papo Médico.